E aí, galerinha, beleza? Eu me chamo Pedro e hoje estamos aqui para falar sobre as variações de sotaques que existem na língua inglesa e por que você não deve se preocupar em ter um sotaque, que na verdade todo mundo tem, inclusive os nativos. Bom, gente, acontece que muita gente não leva em consideração que em todos os idiomas existem pessoas que contêm sotaque. Por exemplo, vamos trazer isso para a nossa realidade, no português. Você tem o nosso país, o Brasil, que fala português, e cada região de estados, basicamente cada estado tem um sotaque próprio, né? E os estados que são muito grandes, você pode ter mais de uma variação do mesmo sotaque. Por exemplo, São Paulo, você tem o sotaque da cidade de São Paulo, você tem o sotaque do interior. Quanto mais para dentro, mais forte a pessoa, mais forte é o sotaque da pessoa. Então, assim, e como isso acontece no nosso idioma, isso acontece com qualquer outro idioma. E muitas pessoas, quando vão, por exemplo, sabe, aprender inglês ou aprender qualquer outro idioma, falam: ah, fulaninho não tem sotaque, o inglês dele é perfeito. Gente, isso é uma baboseira de um tamanho. Porque, primeiro, os nativos têm sotaque. Gente, pensa no idioma como o inglês, onde você tem muitos países falando. Você tem Irlanda, Austrália, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, dentre outros. Você tem um monte de país que fala inglês e você tem países grandes, cara. O Canadá é gigante, os Estados Unidos é gigante. Você acha que os caras não vão ter sotaque, não, mano? O cara do Texas fala de um jeito, o cara do Canadá fala de outro. Tá, o sotaque saiu meio zoado isso, tá? Dentro dos Estados Unidos. Se você for em Nova York, as pessoas vão falar de um jeito. Se for dentro do Texas, as pessoas vão falar de outro jeito completamente diferente. Califórnia, fala de outro. Por exemplo, eu morei no Canadá por 2 anos. Dentro do Canadá, eu fiquei nas duas costas. Eu fiquei aqui e aqui. Cara, tinha uma variação absurda. No primeiro ano que eu fiquei numa cidade minúscula no meio do nada. Então, assim, os caras tinham um jeito muito único de falar. Você tem variação de expressões que as pessoas usam. As pessoas usam palavras de forma diferente. Então, às vezes, uma palavra que você usa de um jeito X aqui, lá num outro lugar você vai usar o jeito Y. Exemplo simples. Então, vamos trazer isso para a nossa realidade de novo. Eu estava aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo e eu fui pro interior de São Paulo visitar um amigo. E, por exemplo, eu fui passar na casa dele, fiquei 11 dias lá. Uma coisa que ele falava para as outras pessoas é que eu estava pousando na casa dele. No Rio a gente não fala que a gente está pousando na casa de alguém. Pelo menos eu não falo nem o número dos meus amigos. Talvez tenha uma outra pessoa que use isso, mas em geral eu não vejo pessoas no Rio usando isso, falando que você está pousando não sei o quê. Você geralmente fala, tô ficando na casa de fulano, né? Tô passando um tempo na casa de fulano. Ele usava muito essa palavra, pousando. E tinha muitas palavras que ele usava que ou eu não conhecia essa palavra, porque ou é uma palavra do português que não é usada na minha região, ou é uma palavra que criaram lá, sabe? Uma gíria, uma expressão, sabe? Tipo, a forma de falar é diferente, a forma de se expressar, a entonação é diferente, o jeito de, sabe, de se expor é diferente. Isso varia muito de região para região. E vocês acham que isso não acontece em outros lugares também? Eu sei que isso é meio óbvio até falando assim, mas, cara, eu já escutei de muita gente falando assim que, sabe, que, cara, como se, ou falar que fulaninho não tem sotaque, ou falar que o inglês não sei o que é perfeito, ou falar que, sabe, nossa, eu quero falar inglês sem sotaque. Gente, vocês não dá pra falar inglês sem sotaque, porque os nativos têm sotaque, sabe? Uma pessoa do interior do Canadá fala de um jeito. Uma pessoa, sabe, que mora em Vancouver vai falar de uma pessoa que mora em Corner Brook, Newfoundland, sabe? Tipo, e a diferença é muito gritante. E, por exemplo, nós como pessoas não nativas que estamos aprendendo o idioma, até quem fala fluente está sempre aprendendo, os nativos também estão aprendendo o próprio idioma, sempre, a gente está sempre aprendendo o idioma, uma coisa que a gente nunca para de estudar. A gente tem que entender que, como não é o nosso idioma nativo, a gente quer aprender, a gente quer falar bem, falar como nativo, que é o que muita gente, né, sonha. Você tem que ter um sotaque, você tem que se espelhar no sotaque de alguém, no sotaque de alguma região. E você pode até alcançar, tem muita gente que consegue ter um sotaque muito próximo do nativo, e tem muita gente que não consegue. Mas como o ponto aqui, você não deve se importar se você tem um sotaque igual ao nativo ou não, porque sotaque é diferente de pronúncia. Por exemplo, eu sou do Rio, eu falo esquina, escada, isqueiro. Alguém de São Paulo vai falar esquina, escada, isqueiro, sabe? Tipo, as duas pronúncias estão certas. Tanto a minha do Rio de Janeiro está certa, quanto a daqui de São Paulo está certa. E as duas você entende, só que eu tenho um sotaque diferente, mas a pronúncia é a mesma. Então, o seu foco, quando você estiver aprendendo inglês, não é você ter um sotaque de um nativo, é sim você ter a pronúncia correta, porque é importante as pessoas te entenderem. Aqui no Brasil, os brasileiros julgam mais o seu inglês do que as pessoas lá fora. Os estrangeiros não julgam tanto o seu inglês quanto as pessoas daqui julgam. Né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil o inglês virou uma coisinha chique, né?
E tem muita gente que quer ostentar, falando inglês bem, sabe? Tipo, não que seja, não tô falando mal das pessoas que falam bem inglês, porque, é, modéstia à parte, eu acho que eu tô nela, eu tô dentre elas, mas assim, é, sabe, se você quiser, tipo assim, aprender bem inglês, o seu foco não tem que ser um sotaque perfeito, se tem uma pronúncia correta, porque é importante eles entenderem. Porque assim como os nativos têm diversos sotaques, você que é de um outro país que não tem a língua inglesa como uma língua materna, você vai ter um sotaque possivelmente da sua região. Você vai ter um sotaque brasileiro, vai ter um sotaque indiano se você for da Índia, vai ter um sotaque japonês. E isso não é feio, não é errado. Tem muita gente que, sabe, tem muito medo de falar inglês porque tem sotaque forte, ou não quer aprender porque não, sabe, não quer, tem vergonha de falar porque tem sotaque forte. Cara, eles têm sotaque. Eles são de outro lugar, sabe? Cada cara de um lugar vai ter um sotaque. Você é uma pessoa de outro lugar, você é uma pessoa distante, sabe? Não tem por que você ter medo em, sabe, ter algum tipo de sotaque. O seu foco tem que ser em quê? Em conseguir ter a pronúncia correta. Porque o importante quando você aprende qualquer idioma é que te entendam. E não você ter um sotaque bonitinho para ficar se mostrando. Não que. Não tô falando mal aqui de quem tem sotaque bonito, sabe? Mas assim, sabe, eu vejo algumas pessoas que falam inglês legal, às vezes nem falam isso tudo, mas, sabe, conseguem ter um sotaque maneiro e, sabe, se acham melhores que as outras só porque tem o sotaquezinho um pouco melhor. Mas às vezes tem pessoas que têm um sotaque muito mais carregado, mais forte, mas pronuncia direito. E às vezes essa pessoa tem um léxico muito maior do que aquele cara que se acha um pouquinho. Porque às vezes aquele cara que tem um sotaque maneiro, sabe, porque ele tem um sotaque maneiro, ele acha que ele tá bem, ele para de estudar, e o outro cara que tem um sotaque que não estuda mais, ele acaba tendo um léxico muito maior e acaba conseguindo fazer muito mais no idioma do que o outro cara que tem um sotaque melhor, sabe? Ele tem um conhecimento mais amplo. Então, assim, assim, porque assim, se você parar para estudar o que causa sotaque, são muitos fatores que podem causar você ter um sotaque forte ou não no idioma. Né? Você ter um sotaque estrangeiro forte ou não, porque nativos têm sotaque, né? E assim, e também varia muito de idade. Então, assim, e varia de pessoa a pessoa. Então, você pode ter uma pessoa que pode ter uma predisponibilidade muito boa para aprender outro idioma. Então, assim, vai ter pessoas que são mais abençoadas, têm mais facilidade para ter um sotaque melhor no idioma. E tem pessoas que, cara, que vão, não importa se ela ficar 10 anos falando inglês, ela vai ter um sotaque forte, de brasileiro. E tem pessoas que vão conseguir ter um sotaque próximo ao do nativo, às vezes com metade do estudo da outra pessoa. Então, assim, cada pessoa é só cada um. Não tem como vocês comparar, se vocês se compararem com outras pessoas, porque cada pessoa tem uma facilidade diferente com alguma coisa. Cada pessoa tem uma predisposição diferente a alguma coisa. O importante é você trabalhar com o que é seu e com o que você tem. Então, assim, se alguém algum dia reclamar que você tem outro sotaque, você tem sotaque forte, você fala, pelo menos eu tô aprendendo, eu falo outro idioma, e você? Porque eu aposto que aquele cara que tá te, sabe, que tá te julgando, que tá falando que você tem sotaque forte, não sei o quê, sabe muito menos que você.